Mas o que nós queremos refletir nessa manhã é sobre a compaixão no discipulado. O propósito é mostrar que fazer discípulos envolve ter compaixão por aqueles que necessitam ter a vida dirigida por Jesus. Tá? Essa é a nossa proposta aí. Fazer discípulos envolve ter compaixão por aqueles que necessitam ter a vida dirigida por Jesus. Eu peguei um caso extremo e recente, atual, para ilustrar. Mas muitas vezes nós perdemos de vista que devemos ter compaixão das pessoas que necessitam de Cristo, que estão cegas em seus pecados, que estão sendo usadas pelo inimigo, o que não tira a responsabilidade das pessoas, tá bom? Mas deve nos levar a um olhar diferente. Talvez eu poderia começar a devocional com uma ilustração de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que mandava prender, mandava matar, mandava açoitar cristãos, que nós conhecemos como Paulo, o apóstolo. Se em vez de querermos vingança, retribuição, críticas, fofocas, nós tivéssemos mais compaixão, ajudaríamos nosso irmão, exortando inclusive, e proclamaríamos mais o evangelho àqueles que não conhecem. É claro que a primeira reação diante de um caso desse, como foi dito aqui, é de indignação, e isso não é errado, porque se nós ficássemos indiferentes a isso, isso revelaria um problema também no nosso coração. Mas nós não podemos perder de mente, não podemos perder de vista que nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar diferente do que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo também olham. E é fácil nós percebermos isso quando vamos para as Escrituras e olhamos alguns textos, como Jesus Cristo sendo crucificado e tendo compaixão daqueles que o crucificam. Quando o Pai perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou Estevão sendo apedrejado e falando a mesma coisa com outras palavras: Senhor, não impute a eles este pecado. Um olhar não de vingança, mas um olhar de misericórdia por entender a situação das pessoas que estão fazendo isso, ou que estavam fazendo isso contra eles. Então nós vamos refletir hoje sobre a necessária compaixão no discipulado. E eu quero ver 3 realidades rapidamente a respeito dessa compaixão necessária no texto que foi lido. Abra lá, Mateus capítulo 9. Versículos 35 a 38. Eu quase tive que mudar esse texto assim, ó, de ontem à noite para hoje. Quem estava aqui ontem no culto, o irmão Iedo trouxe a reflexão, a pregação da palavra para a gente. Ontem ele começou a pregar, o primeiro texto que ele abriu foi Mateus 9. Eu falei, meu Deus, vou pregar amanhã nesse texto. Vai expor, agora não vou ter mais o que falar, né? Mas ele usou outros textos, não ficou só em Mateus 9, aí eu fiquei mais aliviado, né? Que eu não teria que preparar a mensagem durante a madrugada. Então, Mateus 9, 35 a 38. Primeiro ponto do texto que nós queremos abordar é que a compaixão, em primeiro lugar, ela é evidenciada naqueles que estão envolvidos na obra. Versículo 35, que começa o texto: a compaixão é evidenciada naqueles que estão envolvidos na obra. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Aí o versículo 36, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha o destaque que Mateus nos dá antes de afirmar a compaixão de Jesus. Antes de mostrar que Jesus se compadecia da multidão, Jesus já estava agindo na multidão. O relato mostra que ele percorria,
E o termo utilizado aqui, para os seminaristas de plantão aqui, é o imperfeito. Adalberto já fez prova essa semana de grego, ele já está na ponta da língua. Que dá a ideia de algo constante. Algo que era feito constantemente, como um hábito. Percorria. Não foi uma vez que ele fez isso. Era algo habitual. Jesus fazia isso constantemente, é isso que Mateus está destacando ao usar esse verbo aqui. Ele percorria habitualmente diversas vezes as cidades e povoados, ensinando, pregando, curando. Era a sua prática, ele estava envolvido na obra e estava envolvido com aquele povo. Jesus fazia isso constantemente. E por isso, inclusive, o versículo 26 ou 36 pode nos mostrar que ele se compadeceu da multidão. Jesus estava fazendo a obra de Deus, estava envolvido com aquelas pessoas, e o resultado desse envolvimento, desse serviço ao Senhor foi compaixão. Nós vemos uma sociedade que inverte a ordem. As pessoas pensam assim: primeiro eu tenho que sentir para fazer. Sentir compaixão para fazer algo em prol da pessoa. Mas Jesus agia servindo ao Senhor, e o resultado disso, ao estar envolvido com aquelas pessoas, era compaixão por elas, por enxergar e ver a necessidade, como nós vamos trabalhar no segundo ponto daqui a pouquinho. O alvo do discipulado, como nós já vimos no começo da nossa série, é a glória de Deus. Fazemos isso prioritariamente para Ele e por Ele. Mas também devemos ter uma profunda compaixão pelas pessoas, amando-as como Cristo nos amou. É isso que as Escrituras nos ensinam. Essa compaixão vai ser evidenciada em nossa vida quando nós estivermos envolvidos na obra. Como eu vou conseguir olhar para as pessoas de uma perspectiva diferente? Quando eu estiver envolvido na obra do Senhor. Quando eu estiver envolvido servindo as pessoas. Quando eu ficar de fora, olhando por fora, eu vou ser muito mais crítico, indiferente, do que quando eu estou envolvido e servindo. Não é uma questão apenas de sentimento a compaixão, porque muitas vezes é colocado assim. Mas a compaixão é algo que mostra a ação, envolvimento. Se você lembra da bem conhecida parábola do bom samaritano, nós temos naquele texto o sacerdote, o levita e o samaritano. E é dito que o samaritano teve compaixão, se compadeceu do homem que estava na estrada. E isso ficou claro por quê? Além do texto narrar. Por que ficou claro que ele teve compaixão? Porque ele foi lá, pegou o homem que estava na estrada, levou para a hospedaria, cuidou dele, atou as feridas dele. Ele agiu, ele se envolveu com aquele homem. O texto nem precisava narrar que ele teve compaixão. O texto narra para enfatizar que ele teve compaixão. Mas isso ficou claro na atitude dele. A compaixão é demonstrada no envolvimento. Se eu passasse um vídeo aqui sobre a miséria que existe em certos países, isso traria certa comoção. Mas se nós não fizéssemos nada com relação a isso, isso seria compaixão? Às vezes nós confundimos compaixão com emoção, com comoção. Compaixão não é ser uma pessoa que chora com facilidade. Compaixão não é se comover apenas. Não é sentir algo para logo depois se esquecer e não fazer nada. Compaixão é se envolver. Existe muita comoção na religiosidade. Existe muita comoção, muitas vezes, nos cultos. Quando nós cantamos, quando nós refletimos, quando nós estamos juntos e nós cantamos e declaramos: eu amo o Senhor, e talvez nos emocionamos quando estamos cantando isso. E sentimos isso. Mas se não há obediência, não é um sentimento verdadeiro, é só uma comoção.
Eu amo missões, mas se eu não evangelizo? Eu amo a igreja de Cristo, mas se eu não me envolvo? Pode ser muito mais comoção do que verdadeira compaixão, ou verdadeiro amor por isso. Então, não há amor nem compaixão sem envolvimento. Para que haja compaixão é necessário envolvimento na obra. E é isso que Jesus mostra no primeiro ponto aqui. Ele está envolvido, ele está percorrendo as cidades, pregando, ensinando, curando as pessoas. E isso demonstra compaixão, por meio do seu envolvimento. Em segundo lugar, a compaixão ela é evidenciada também quando entendemos a real condição das pessoas. E aí o versículo 36 vai nos mostrar isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, e aí ele dá um motivo. Ele explica o porquê ele se compadeceu. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, depois de narrar a atividade de Jesus, Mateus nos dá o relato que Jesus se compadece delas por um motivo. Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O texto já mostrou que Jesus já havia ensinado, pregado, curado muitas daquelas pessoas. Mas não era apenas a cura física que elas precisavam. Jesus sabia da maior necessidade daquela multidão. Sabia que elas estavam desorientadas, sem alguém para conduzi-las, sem um pastor para liderá-las. Precisavam ser pastoreadas pelo próprio Senhor. Mas elas estavam aflitas e exaustas, porque elas não tinham um pastor. E aqui nós temos a ilustração do pastoreio. Aqueles que estiveram domingo passado à noite, nós falamos bastante sobre isso, né? No texto de Jesus falando sobre o bom pastor. Nós temos novamente a ilustração do pastoreio, daquela ovelha que quando não tem um pastor, ela vai realmente ficar exausta, aflita. Por quê? Porque ela não vai ser levada até o campo que ela vai descansar, porque ela não vai ser levada até as águas que ela vai poder beber, que ela não vai ser levada até o alimento, ela não vai ter condução, ela não vai ter direcionamento, e aí o resultado disso é a aflição, é abatimento. E aí Jesus olha para aquela multidão, e não pense aqui que a multidão estava cabisbaixa, e assim Jesus olhou e... Não é essa a ideia do texto. Jesus está vendo não apenas a questão física aqui, está vendo a real condição daquelas pessoas. E é o que acontece com aqueles que não são pastoreados por Deus. Não encontram o sentido da vida, o propósito da existência, que é a adoração ao Senhor, vivem aflitos e exaustos, por mais que estejam sorrindo, por mais que estejam em atividade, com vigor físico, vivem aflitos e exaustos porque não têm um pastor. Necessitam de direcionamento em suas vidas. Necessitam que o Senhor preencha o vazio e que Ele supra as necessidades que realmente existem. Então, quando nós aprendemos a olhar para as pessoas com a compaixão necessária, nós entendemos as suas reais necessidades. É assim que você olha para as pessoas sem Cristo? Ou até para aquelas pessoas que professam Cristo, e que talvez estão no nosso meio, mas que têm se demonstrado distante dele? Nós precisamos enxergar além das atitudes e ofensas pessoais contra nós, porque isso nos cega muitas vezes. A pessoa me afligiu, e aí tudo aquilo que eu sei da Bíblia eu esqueço. Eu coloco para o lado. E aí Jesus fala que a gente tem que perdoar sempre. Mas a pessoa me afligiu. A pessoa me feriu. A Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo, mas aquela pessoa, ela... E aí tudo aquilo que a gente sabe das Escrituras, a gente coloca de lado porque nós fomos afligidos. Porque nós fomos atingidos de alguma forma.
nós precisamos desenvolver a mesma compaixão que nós recebemos. Muitas vezes eu uso essa ilustração, inclusive, quando estou em aconselhamento com pessoas nesse caso. A pessoa fala assim, mas a pessoa fez isso, fez aquilo. E aí eu falo assim, imagine se Deus fizesse a mesma coisa conosco. Fala assim, não, aí já é demais, né? Aí já é demais. Eu já perdoei e tal, mas aí já está abusando, né? Se eu não fizer alguma coisa, vai achar que eu... Nós precisamos aprender a desenvolver compaixão, olhar a real condição das pessoas. Não olhar simplesmente como ofensas contra nós, mas como ofensas, em primeiro lugar, contra Deus. E se é contra Deus, isso deve nos alarmar ainda mais. Porque às vezes a gente age assim. Eu sei que o Mateus, vou usar o Mateus como ilustração aqui. Eu sei que o Mateus está fazendo alguma coisa errada, mas não interfere em nada na minha vida. Mas se o Mateus fazer uma coisa contra mim, aí eu fico... Mas se eu entendo que se é contra mim ou se não é contra mim, é contra Deus em primeiro lugar, mesmo que eu não tenha nada a ver com o assunto, eu vou olhar e falar, Mateus precisa de ajuda. Ele está indo contra Deus. Ele precisa de alguém que o oriente, de um pastor, e aqui não estou falando do pastor, né? De alguém que direcione e fala assim, Mateus, olha o que você está fazendo. Olha o caminho perigoso que você está indo. Eu preciso ter compaixão dele. Mas quando eu vejo a vida relacionada a mim, em primeiro lugar, eu nunca vou fazer isso. E quando alguém me fere, eu não vou ter compaixão. Eu vou querer vingança. Eu vou querer retaliação de alguma forma. Então Jesus consegue sentir compaixão pela multidão, inclusive quando está sendo crucificado por ela, porque ele sabe a real condição em que aquelas pessoas se encontram. Elas necessitam da ação de Deus em suas vidas. Por isso estão aflitas e exaustas e fazendo o que estão fazendo. E por fim, a compaixão ela é evidenciada quando encorajamos outros para a obra. Versículos 37 e 38, depois de sentir essa compaixão, Jesus vira para os seus discípulos, diz assim, então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus atua, se envolve com o povo, sente compaixão daquela multidão e agora ele se vira para os seus discípulos e mostra a realidade para eles. Olha, tem muito trabalho a ser feito e tem pouca gente para fazer. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Muitos estão aflitos e exaustos, porque são como ovelhas sem pastor, sem direcionamento, distantes de Deus. Mas poucos estão suprindo essa necessidade. É muita gente para ser alcançada com o Evangelho, mas são poucos os que estão alcançando. E aí eu quero que você pare um pouquinho, porque esse texto geralmente ele é pregado e ensinado para pastor e missionário. Não é? Geralmente você ouve esse texto nesse contexto de pessoas vocacionadas para o ministério. E Jesus está falando prioritariamente a seus discípulos aqui, como nós vimos. Mas como nós temos visto também sobre a missão de fazer discípulos, isso não foi dado só apenas aos 12. Isso foi dado à igreja de Cristo. A compaixão ela é evidenciada quando nós motivamos uns aos outros para a obra do Evangelho. E a primeira coisa que Jesus diz é: orem ao Senhor da seara. Em primeiro lugar, Jesus quer destacar a dependência de Deus. Orem ao Senhor da seara, porque Ele é o Senhor da seara. Se é Ele que tem a plantação e que vai colher os seus frutos, Ele é o dono, então orem a Ele, dependam dEle. Ore por mais trabalhadores, orem por mais enviados, por pessoas que sejam despertadas para essa realidade.
Mas geralmente nós paramos o texto aqui, até porque o capítulo termina aqui, né? E foi até o texto que eu separei para a nossa leitura. Só uma observação. Quando o texto foi escrito não tinha separação de capítulo e versículo, tá bom? Isso veio bem posteriormente na história para nos ajudar. Mas era um escrito contínuo. Essa separação veio posterior, não é inspirada, inclusive, tá? Ela veio depois. Mas se você virar a sua página, na minha tá virando a página, né? Na sua não sei como tá. Comecinho do capítulo 10 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí vai falar o nome dos discípulos. Quero que você pule para o versículo 7. Diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E ele vai continuar falando. Aí versículos 16 e 18, 16 a 18, vou te colocar o contexto que eles iriam fazer isso. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, para fechar, lá nos versículos 38 e 39, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então Jesus envolve seus discípulos na obra, desperta compaixão em outros, a ponto de eles estarem dispostos de ir pregar, cumprir a missão que Deus deu para eles e entregar a própria vida. Jesus fala para ele: vocês orem, primeiro orem, que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara. Aí eles oram para que o Senhor envie mais trabalhadores. Quem são os trabalhadores que o Senhor está enviando? Eles mesmos. Capítulo 10, Jesus chama e fala: vocês vão agora. Vão, preguem a palavra. E olha, vocês vão pregar e vocês vão ser açoitados, levados para tribunais, injuriados. E tem que estar pronto a entregar a vida, porque quem não estiver disposto a dar a sua vida por mim, vai perdê-la. Eu acho que não é o tipo de convite e motivação que você gostaria para estar em uma programação, né? Venha que você vai ser açoitado. Jesus está envolvendo os seus discípulos na obra, despertando a visão neles da compaixão necessária. E essa compaixão que envolve muitas vezes doação e sacrifício. Essas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E mesmo que elas rejeitem e nos persigam por isso, a compaixão vai levá-los a agir. O amor pelo Senhor e o amor pelas pessoas vai levá-los a agir. Nós devemos nos envolver na obra, investir nossa vida para que o Senhor seja glorificado. E devemos encorajar outros para a obra do Senhor. Nós estamos encorajando uns aos outros? É a pergunta. Para quê nós estamos encorajando uns aos outros? Pense aí na sua conversa com seus irmãos aqui. Você está encorajando seu irmão para quê? Para assistir determinado programa, filme, série? Não é pecado não, tá bom? Pode assistir, não tem problema. Tem o Netflix em casa. Não é pecado não. Mas nossas conversas giram em torno do quê? Nós encorajamos uns aos outros a quê? Para viver para si mesmo, fazendo seus sonhos, gostos, ficando naquilo que lhe é confortável. Para amar carros, viagens, casas e bens materiais. Para entrar em grandes universidades e conseguir grandes empregos? Ou nós estamos encorajando uns aos outros para servirmos ao Senhor juntos, dando a nossa vida para o Senhor e desenvolvendo compaixão pelas pessoas? Nós só vamos fazer discípulos e assumir a missão da igreja quando nós entendermos e vivermos a compaixão necessária por aqueles que precisam ser discípulos. É o que eles mais precisam. Conhecer a Cristo e ser discípulos de Cristo.
E se nós não entendemos a urgência e a importância disso, e não desenvolvermos compaixão, nós vamos ficar parados aqui. Nós vamos criar outros valores. Nós vamos amar outras coisas. E vai passar o tempo. E nós vamos continuar aqui. Talvez alguns de nós vão continuar aqui. Talvez alguns outros vão sair. Mas o amor ao Senhor e a compaixão necessária às pessoas, ela não se fará presente em nossa vida, enquanto nós não entendemos a realidade, enquanto nós não nos envolvemos, enquanto nós não encorajarmos uns aos outros para o serviço ao Senhor. Então que o Senhor nos dê a graça de servirmos juntos, para a glória dEle, e termos compaixão por aqueles que estão distante dEle, seja aqueles que estão lá fora, seja aqueles que estão distantes aqui dentro, e que também precisam ser exortados, encorajados à obra do Senhor.